vamos falar agora sobre a prisão da Carla Zambelli que aconteceu lá na Itália, tá? É uma prisão temporária, ela provavelmente vai entrar com habeas corpus para enfrentar o processo de extradição em liberdade, e é muito provável que consiga, uma vez que ela tem cidadania italiana. Então, a coisa não é tão trágica quanto pode parecer, mas ela sim foi presa, né? Como eu expliquei para vocês desde o início, o caso da Zambelli era diferente do caso do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos, né? Veja, pode ser que a justiça do Brasil tenha perseguido realmente a Zambelli. Eu acredito que perseguiu, sem dúvida alguma. Está perseguindo todo mundo no entorno do Bolsonaro, né? Mas o fato é que há uma diferença entre um caso como o Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio, que é um caso absurdo, que estavam sendo acusados de golpe de Estado porque falaram uma coisa no Twitter. Isso não tem sentido em lugar nenhum do mundo. Qualquer um que olhava para aquilo falava, porra, não tem lógica isso daqui. Isso aqui é perseguição aberta. E daí, eles não entraram na Interpol, não sofreram extradição, não teve problema nenhum com nenhum dos dois, né? O caso da Carla Zambelli, como eu avisei para vocês, era complicado. Por quê? Porque, mas ela não sofreu perseguição, concordo, mas o caso dela tem alguma coisa, ou seja, teve a invasão de um sistema, de fato. Se ela realmente mandou o hacker, ou se o hacker fez isso por conta própria, sem ela saber, se ela foi enganada, enfim, aí tem um monte de coisas que você pode entender nesse assunto, mas o fato inegável houve uma invasão de sistema, e isso é um crime considerado sério. E aí o tratamento evidentemente foi diferente, não é a mesma coisa, né? E muita gente está falando assim, caramba, como é que pode? Porque a Giorgia Meloni é de direita, como é que deixou prenderem a Zambelli? Gente, justiça no primeiro mundo funciona como deveria funcionar aqui no Brasil também, de forma isenta. Não importa quem é o presidente, se é de direita, se é de esquerda, não é isso, né? O caso dela, do ponto de vista jurídico, é um caso mais complicado mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Loira Pobre de Direita, Respeitador de Casadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Carla Zambelli foi presa na Itália. Aqui, ó, a polícia da Itália prendeu a deputada federal Carla Zambelli nessa terça-feira. Segundo a defesa dela, ela decidiu se entregar, mas tem um deputado italiano, Angelo Bonelli, de esquerda, evidentemente, que diz que não, que fui eu que disse onde é que ela estava e mandei a polícia prender ela lá e coisa e tal. Eu não sei qual das duas coisas que foi, mas isso é irrelevante no final das contas, tá? Ela já está presa no final das contas e, aqui ó, segundo fonte, seria uma prisão para fins de extradição, já que a Itália tem tratados nesse sentido com o Brasil, né? Como eu expliquei para vocês, eu falei isso para vocês no primeiro vídeo sobre esse caso da Zambelli. Ah, ela tem cidadania italiana, ela tem passaporte italiano. Isso não quer dizer que ela não possa ser extraditada, tá? Ela vai ter mais elementos para ficar na Itália, mas ainda assim, se no final das contas a justiça de lá decidir que ela tem que ser extraditada, ela pode ser extraditada sim. Aqui, ó. Porém, como a deputada licenciada tem cidadania italiana, ela pode, no auto do registro, dar entrada no pedido para permanecer no país. Nesse caso, poderia ser liberada e aguardar o processo de extradição em liberdade. Então, a expectativa é que ela está na cadeia agora, está na delegacia, mas os advogados dela já estão tratando da coisa, e é muito provável que ela seja liberada logo em seguida, mas vai responder o processo de extradição, tá? Vai ter que ficar em local conhecido da polícia italiana, não pode fugir, coisa e tal, aquela coisa toda. Ela vai estar né, sobre processo de extradição, né? O eurodeputado Angelo Bonelli, que é um esquerdista lá, ele falou que fez a reportagem afirmando que ela está em um apartamento em Roma, forneceu o endereço à polícia e nesse momento está identificando o Zambelli, coisa e tal, mas na verdade ela se entregou, ela preferiu se entregar, né? No momento que tinha a ordem de prisão dela na Itália, ela decidiu se entregar, né? A presa era procurada por crimes praticados no Brasil e será submetida ao processo de extradição conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais do qual o Brasil é signatário, né? O nome dela tinha sido incluído na lista de difusão vermelha da Interpol por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E, de novo, por que nesse caso o nome dela ficou na lista? Porque, como eu falei para vocês, não é a mesma coisa. Não dá para comparar o caso da Zambelli com o caso do Oswaldo Eustáquio ou do Alan dos Santos, porque por mais que eu concorde, o Alexandre de Moraes está perseguindo ela também, tem sacanagem nessa história, ela provavelmente teve um julgamento injusto aqui no Brasil, tudo isso pode ser verdade, mas o caso é diferente. Tem alguma coisa ali, entendeu? No fundo dessa história toda tem alguma coisa. E digo mais para vocês, tá? Isso vai repercutir mal pra gente lá fora.
Por quê? Porque até aqui a gente poderia dizer que, ah não, olha só, tanto é verdade que o Alexandre de Moraes está perseguindo o Bolsonaro, que todo mundo que fugiu do Brasil, ninguém ele conseguiu prender fora do Brasil, porque são as ordens absurdas, ele está fazendo ordens absurdas, coisas que não tem sentido, não sei o que lá. Agora, o Alexandre de Moraes tem um caso que ele pode mostrar, tá vendo? Tem um caso da Zambelli. A Zambelli foi presa lá na Itália. A justiça da Itália deu a chancelar dizendo que o que eu estou fazendo aqui é correto e coisa e tal. Como eu avisei para vocês desde o primeiro vídeo, esse caso da Zambelli ia pegar mal pra gente, ia ficar ruim pra gente. Pra ela é melhor, tá? Pra ela eu não tenho dúvida nenhuma, pra ela é melhor. Por que é melhor pra ela essa fuga? Porque lá na Itália, bem ou mal, ela vai ter direito a um processo lá também. A extradição também não é automática não, tá? Vai ter que um juiz lá na Itália olhar para o processo dela aqui do Brasil e olhar e ver se realmente foi tudo certinho, se não teve nada errado, se não teve nenhum problema, se o caso é válido, né? Mas é o que eu disse para vocês, nos casos do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio, a coisa foi rápida. Por quê? Porque é um caso absurdo, que não tem lógica nenhuma. Ninguém dá golpe com tweet na internet, não tem nada, né? No caso da Zambelli, aí a história é outra, porque no caso da Zambelli, tem perseguição? Tem perseguição, mas o juiz lá vai querer dar uma olhada, vai olhar. Pode até ser, tá? Pode até ser que ela acabe sendo inocentada lá na Itália. Então, do ponto de vista dela, isso é melhor mesmo, porque aqui no Brasil ela não tem chance nenhuma de ter um julgamento justo. Você concorda comigo? Você acha que teria alguma chance da Zambelli ter um julgamento justo no Brasil? Não, não tem. Lá na Itália, ela tem essa chance de ter um julgamento justo. Então, para ela, isso realmente é melhor, né? Então, o caso, como a gente já explicou, é porque é a associação dela com aquele hacker lá de Araraquara, que ainda hoje eu tenho dificuldade de entender que procurou o hacker esquerdista que melou a lavagem. O que ela foi conversar com esse cara? Qual foi a ideia que ela teve? Que eu não consigo entender até hoje isso. Enfim, acabou sendo enrolada por isso e, de novo, infelizmente, o caso dela é mais sério que os outros casos. E ficou feio pra gente, porque, de novo, o caso do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos, a gente podia dizer, tá vendo aqui, ó, os caras que fugiram do Alexandre de Moraes foram pro exterior, que o caso foi analisado lá no exterior, o pessoal descartou de cara, não tinha nada de errado. O caso dela, vamos ver, pode ser descartado também, pode ser que o juiz lá da Itália, no processo de extradição, olhe para o processo dela e fale, não, realmente tá um absurdo isso aqui, houve perseguição clara e coisa e tal. Mas aí que tá, eu não sei, né? O caso dela é bem estranho mesmo, porque ela diz que empregou o cara para fazer um site para ela, né? Pô, o cara era um hacker conhecido, um hacker que já tinha feito um monte de coisa errada no Brasil. Você contrata para fazer um site seu, e aí do nada o cara invade o CNJ. Eu vou te falar uma coisa, eu fico com o pé atrás nessa história toda aqui. Mas enfim, vamos ver, pelo menos lá ela vai ter direito a um julgamento justo, né? E pode ser que consiga ficar lá na Itália. Isso aqui, o pessoal que está dizendo que não, que vão prender e extraditar ela, não é automático não, tá? O Pisolato, que foi o cara que roubou o Banco do Brasil, que tinha um caso muito forte contra ele aqui também, o processo levou 3, 4 anos, né? Então ela vai ter um tempo grande lá na Itália e talvez até, dependendo de como é que seja a situação da STF aqui, quando acabar esse processo lá, ela já volte aqui no Brasil, já anulou a coisa toda, o processo já foi todo anulado e aí não tenha mais nada contra ela. Pode ser que seja isso, né? Enfim, essa é a notícia. Ela foi presa, sim, lá na Itália. A perspectiva é que ela seja liberada em seguida pelos advogados. Os advogados entrem com um processo para ela ficar lá na Itália como cidadã italiana, mas aí vai entrar aí tem um processo de extradição. Aí vai começar o processo de extradição dela lá na Itália. Vamos ver o que vai acontecer. É um caso mais complicado, como eu expliquei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.